Começa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal o julgamento da filha de ex-ministro do TSE. Adriana Vilela é acusada de mandar matar os pais e a empregada da família. A previsão é de que ele termine só na próxima sexta-feira. Também no Distrito Federal, um grupo de mulheres denuncia cirurgião plástico por erro médico. Caso o erro seja comprovado, o cirurgião pode perder o direito de exercer a medicina, pagar indenização e até ser preso. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão e passageiro não terá direito à indenização por dano moral após atraso em voo. E ainda, órgãos de defesa do consumidor fazem alerta sobre vídeos do YouTube que associam propaganda ao entretenimento. E isso é proibido por lei. Olá, boa noite. 10 anos atrás, um casal de idosos e a empregada da família eram encontrados mortos dentro de um apartamento em Brasília. O caso ficou conhecido como o crime da 113 Sul, uma referência ao endereço deles. Nesta segunda-feira, começou o julgamento da filha do casal, acusada de triplo homicídio. A arquiteta Adriana Vilela parecia calma e atenta. Na maior parte do tempo, fazia anotações no papel. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato dos pais e da empregada da família. Os corpos do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, de 73 anos, da mulher dele, Maria Carvalho Vilela, de 68, e da empregada Francisca Nascimento Silva, de 58, foram achados em agosto de 2009, no apartamento em que moravam, na Asa Sul de Brasília. Ao todo, eles levaram 78 facadas. Nos últimos 10 anos, as investigações foram bastante tumultuadas. A primeira delegada responsável pelo cargo, Marta Vargas, foi condenada a 16 anos de prisão por manipular o inquérito e perdeu a aposentadoria. Marta se baseou em informações de uma vidente para dar andamento às apurações. Um agente de polícia foi condenado a 3 anos de prisão por torturar suspeitos para que confessassem os crimes. Mas os acusados de executar os assassinatos foram o porteiro do prédio, o sobrinho dele e um conhecido. Juntos, eles foram condenados a mais de 170 anos de prisão. Para a acusação, um laudo comprova a presença das digitais de Adriana no apartamento. A análise, segundo o Ministério Público, indica que a arquiteta esteve no apartamento depois das mortes. O juiz Paulo Giordano disse o que o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, havia determinado. O Conselho de Sentença deveria saber que o laudo das digitais foi feito por 7 técnicos da Polícia Civil e não por peritos oficiais, e que os jurados deveriam avaliar o peso disso no conjunto de provas. O laudo número 15.000 foi subscrito por 7 técnicos papiloscopistas, que não são considerados peritos oficiais. A primeira testemunha a prestar depoimento foi a delegada aposentada Mabel Alves, que conduziu uma parte das investigações. Ela contou que um dos executores confirmou a existência de uma mandante. Ele foi aos poucos falando sobre o trabalho que iriam fazer e que era para vir aqui para matar um casal de velhos que não iam reagir, que era tranquilo, que era a manda de uma mulher por conta de uma herança. Depois das testemunhas de acusação e defesa, o Tribunal do Júri vai ouvir a arquiteta Adriana Vilela. Na sequência, será a vez dos debates entre promotoria e defesa e a votação dos jurados. Esse deve ser um julgamento longo. A previsão é de que ele termine só na próxima sexta-feira. Ainda no Distrito Federal, um grupo de mulheres denunciou um cirurgião plástico por erro médico. Elas também vão apresentar uma ação na justiça contra o profissional. Esta mulher, que não quer mostrar o rosto, conta que 22 dias depois da cirurgia começou a perceber que algo estava errado. Ela, então, voltou ao médico que fez o procedimento. Resultado, seria necessária outra cirurgia plástica de reparação dos seios e do abdômen. Ainda assim, não deu certo. Naquele momento meu mundo desabou, porque eu estava toda costurada, né, toda machucada. Eu olhei para ele e falei, como assim? Como assim, o cirurgião? O que está acontecendo, doutor? Ele falou assim, olha, não acertei em você, você não está satisfeita com o meu resultado, então assim,
Pode procurar o cirurgião que eu pago. O caso foi registrado na Polícia Civil do Distrito Federal. Depois, outras mulheres também denunciaram o mesmo médico. A polícia não informou quantas pessoas vieram até a delegacia, mas todas foram ouvidas e encaminhadas para exames no Instituto Médico Legal. Para este advogado, as supostas vítimas devem ingressar na justiça com uma ação contra o profissional. Inicialmente a gente está pegando todos os relatos, né? Todas as provas de cada uma, que cada uma realmente experimentou ali diante desse procedimento que teve aí os seus resultados frustrados. Nós estamos conseguindo o máximo de provas para poder saber também o quanto indenizatório de cada uma. O médico denunciado tem registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal e atua como cirurgião plástico há 24 anos. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e tem sido um médico que tem tido uma conduta ética correta. Nós não temos notícia de nenhum ato ilícito ético dele, de nenhuma queixa ou de nenhum dano que ele possa ter provocado em algum paciente, comprovadamente. No país não existe uma lei específica sobre sequelas de cirurgias plásticas, mas, caso o erro seja comprovado, o cirurgião pode perder o direito de exercer a medicina, pagar indenização e até ser preso. Se for constatado, né, que ele cometeu algum delito que está tipificado no Código Penal, como, por exemplo, a lesão corporal culposa ou, em caso de morte, homicídio culposo, né? Mas também ele pode ser responsabilizado na esfera civil, podendo aí arcar com os custos de pagar danos morais, danos materiais e estéticos. O Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e negou a indenização por dano moral num caso de atraso de voo. O voo de Brasília a Cuiabá estava marcado para 9h45. Agora está previsto para 12h40. A companhia aérea buscou minimizar o transtorno com um voucher de alimentação no restaurante do aeroporto. Mesmo assim, Francisco afirma que deveria ser indenizado por danos morais. Felizmente eu não tenho compromisso, sério. Então eu tenho compromisso de chegar em casa, eu marquei, vai chegar. Mas eu acho que eles deviam ser penalizados sim, porque penaliza os passageiros quando eles atrasam. Se eles não chegarem no horário, 1 hora antes, eles não conseguem fazer check-in e complica tudo. No final você não viaja e perde a passagem. O caso que chegou ao STJ é bem parecido com o de Francisco. O passageiro estava com voo marcado de Juiz de Fora a São Paulo. O embarque seria às 6h45 da manhã. Mas ele foi realocado em outro voo por volta das 11 horas e só chegou ao destino às 2h40 da tarde. O consumidor entrou na justiça alegando danos morais e pediu indenização da companhia aérea. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negaram o pedido. O recurso do passageiro foi julgado pela 3ª turma do STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o passageiro não conseguiu comprovar o dano moral e, por isso, confirmou a decisão do TJ Mineiro de que não cabe indenização. Segundo a ministra, o julgamento deve levar em conta o esforço da empresa para solucionar o problema. Por exemplo, prestação de informações claras e precisas ou fornecimento de alimentação e hospedagem. Por outro lado, de acordo com a relatora, deve ser verificado se o passageiro perdeu algum compromisso inadiável no destino. Foi o que aconteceu com o Tiago. Tem compromisso marcado lá, cara. Tem uma reunião 2 horas, era para me chegar lá meio-dia agora, entendeu? Eu paguei mais caro no voo justamente para mim ter um tempo menor entre uma escala e outra, entendeu? Aí agora que eu vou ficar aqui mofando aqui dentro do aeroporto, vai saber que hora que eles vão me colocar num voo para Uberlândia. A Força Tarefa da Lava Jato do Paraná fechou acordo de leniência com a Ecorodovias. Segundo as investigações, houve atos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados ao contrato de concessão firmado entre a Ecorodovias e o governo do estado. Pelo acordo serão pagos R$ 400 milhões. No total, 30 milhões de multa por improbidade administrativa e o restante deve ser usado em ações de reparação de danos, como redução da tarifa das praças de pedágio e obras nas rodovias. A seguir, por ordem da Justiça, agentes de saúde do Distrito Federal podem vistoriar imóveis fechados, mesmo sem autorização do morador. Facilita o acesso a alguns imóveis que muitas vezes a gente não consegue entrar porque estão abandonados ou porque o morador nunca está em casa.
A Justiça do Distrito Federal atendeu a um pedido da Secretaria de Saúde para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Agora, os agentes poderão vistoriar imóveis mesmo sem autorização do morador. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que agentes de saúde no DF podem entrar em imóveis fechados, abandonados e naqueles em que o morador não permitir a vistoria, para identificar e eliminar criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O governo do DF, autor da ação, vai ter que divulgar esse entendimento à população, inclusive por meios eletrônicos, e deixar claro que se trata de uma medida excepcional. Foi a situação desta casa no Paranoá, região administrativa, a mais ou menos 20 quilômetros de Brasília, que motivou o governo do Distrito Federal a entrar com uma ação na Justiça. O morador não permitiu a vistoria dos agentes de saúde. Há suspeitas de que na residência tenha lixo acumulado e recipientes com água parada. Ele deixa acumulado e ele não arruma. A gente já tentou de tudo, fazer de tudo para tirar daí, para fazer alguma coisa, ele... Não tem jeito, o perigo está do lado. Os últimos dados apontam que de janeiro a agosto deste ano, houve quase 1.500.000 casos de dengue no país, uma média de 6.074 infecções por dia. O aumento foi de 599% em relação ao mesmo período do ano passado. A visita do agente é fundamental para reduzir esses números. Propicia e facilita o acesso a alguns imóveis que muitas vezes a gente não consegue entrar porque estão abandonados ou porque o morador nunca está em casa ou às vezes porque o morador recusa a entrada. Então, com certeza é uma decisão que certamente vai ajudar no trabalho. Atitudes simples podem diminuir os riscos, entre elas, evitar o acúmulo de água em vasos de plantas, pneus e outros recipientes, manter caixas d'água, calhas, piscinas e aquários limpos, não juntar lixo e descartar os resíduos corretamente. Dona Joana diz que faz a parte dela, até porque, onde mora, a dengue não dá mole. Quase todo mundo aqui da rua teve dengue, quase morreu de dengue. A minha filha mesmo pegou dengue e quase morreu aqui. Após fazer um levantamento de dados, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público pediu informações ao governo sobre as medidas de combate à intolerância religiosa no país. Casos de violência contra templos e seguidores de religiões de matriz africanas vêm crescendo no país, segundo um levantamento feito pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, que, com base no documento, pediu informações ao governo sobre medidas de combate à crescente intolerância religiosa no país. O estudo apontou que os praticantes de religiões de matriz africana sofrem sistemáticas perseguições no Brasil e que há uma demora muito grande por parte do Estado em dar uma resposta a essas violações de direitos fundamentais. No pedido de informações enviado ao governo, foi solicitado que seja encaminhado ao MPF o detalhamento das providências adotadas para enfrentar os crescentes casos de violência contra praticantes de religiões de matriz afro-brasileiras no país e também das políticas, estratégias e ações que vêm sendo conduzidas para a prevenção. A Lei dos Partidos Políticos completou 24 anos. Apesar de serem independentes, o Tribunal Superior Eleitoral está atento aos abusos cometidos pelas agremiações. A Constituição Federal de 88 já previa em seu artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Mas foi em 1995 que entrou em vigor a lei que regulamenta esse artigo, que tornou os partidos ainda mais independentes, mudando a natureza jurídica de pública para privada. Apesar da autonomia assegurada aos partidos políticos, cada vez mais o Tribunal Superior Eleitoral tem ficado atento aos atos institucionais dos partidos, como, por exemplo, possíveis mudanças no Estatuto das Agremiações. Toda e qualquer alteração deve ser homologada junto ao TSE. Hoje, no Brasil, são 78 partidos políticos em formação.
A lei já passou por várias adaptações. Alguns artigos foram excluídos e novas regras foram incorporadas à norma, como a proibição de doações de empresas para campanhas eleitorais a partir de 2016. A decisão foi tomada pelo STF no ano anterior, quando o plenário considerou esse tipo de contribuição inconstitucional. Isso gerou uma necessidade dos partidos também se ajustarem a um novo modelo implementado de financiamento público das campanhas eleitorais. Outra mudança importante foi a chegada da chamada cláusula de barreira ou de desempenho. Essa norma restringe ou impede a atuação parlamentar do partido que não atingiu um percentual mínimo de votos. As legendas que não alcançam o índice perdem direito ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Essa cláusula é importante porque tende a fortalecer os próprios partidos políticos, sem prejuízo de outros existirem, de outros irem pouco a pouco se fortalecendo socialmente e, a partir daí, ter um desempenho democrático mínimo. De olho nas eleições municipais do ano que vem, as legendas já estão trabalhando para cumprir as exigências da Lei dos Partidos Políticos, que está completando 24 anos. Você vai ver daqui a pouco, órgãos de defesa do consumidor fazem alerta aos pais sobre vídeos do YouTube que podem ter conteúdo abusivo. É preciso que venha um aviso informando que a divulgação daquele produto ou serviço constitui merchandising. O desembargador Leopoldo de Arruda Raposo foi convocado para substituir o ministro Félix Fischer no Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a Corte Especial oficializou a convocação do desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para completar a composição da 5ª turma e da 3ª sessão, em razão de licença médica do ministro Félix Fischer. De acordo com o regimento interno do STJ, em caso de vaga ou de afastamento de ministro por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado juiz de Tribunal Regional Federal ou desembargador. Leopoldo de Arruda Raposo foi empossado no cargo de vice-diretor da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco em 2008. Presidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2016 e 2017 e também já dirigiu outros setores da instituição, como a Escola Judicial e a Coordenadoria de Conciliação e Mediação. O desembargador assume todo o acervo de processos de relatoria do ministro afastado Félix Fischer na 5ª turma e na 3ª sessão. Instituições de defesa do consumidor estão de olho em canais do YouTube voltados para o público infantil. Muitos deles associam propaganda ao entretenimento. E isso é proibido por lei. Além de regar as plantas, andar de patinete e se divertir com os brinquedos preferidos, Nina tem outra diversão. Esta bem comum a crianças nascidas na era digital: assistir a vídeos no YouTube. Quando eu preciso que ela fique caladinha, quietinha, para eu falar com alguém no telefone, para eu fazer o almoço, para eu arrumar o cabelo dela, que ela não me deixa arrumar sem ter alguma distração, porque incomoda. Aí eu uso o YouTube para prender a atenção dela mesmo e para garantir que ela está ali quietinha. Nina, com 3 anos, está numa faixa etária bastante sensível a um determinado conteúdo. A categoria de vídeos que mais cresce no YouTube é a unboxing, que significa em português desembrulhando, tirando da caixa. No entanto, não fica claro para a criança que está do lado de cá que o youtuber é patrocinado e muitas vezes recebe brinquedos, guloseimas e presentes de empresas. O promotor de justiça avalia que há uso constante de ferramentas do marketing e da propaganda para mostrar brinquedos, guloseimas e até roupas, mas de uma forma velada. É preciso que venha um aviso informando que a divulgação daquele produto ou serviço constitui merchandising. Por quê? Porque é um princípio da publicidade, que está no artigo 36 do Código do Consumidor, que é aquele princípio que diz que toda publicidade ela tem que ser ostensiva
e tem que ser identificada. A cada vídeo, os youtubers apresentam um item novo, normalmente mostrando o objeto como algo incrível e necessário. Atitude que essa especialista considera prejudicial para a atividade mais importante da vida de uma criança: o brincar livre e criativo. Para além da questão da publicidade infantil, né, que é um assédio à criança, tem a questão da limitação do brincar, né, e da possibilidade da criança imaginar, criar, brincar da forma que ela brincaria naturalmente, de forma espontânea. Com base no ECA, o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicou em 2014 a Resolução 163, que estabelece regras para a publicidade e a comunicação mercadológica voltada ao público infanto-juvenil. O documento considera abusivo o recurso a alguns elementos bem comuns nesses vídeos, entre eles trilhas sonoras de música infantil ou cantadas por vozes de crianças, representação de crianças ou pessoas e celebridades com apelo ao público infantil, personagem ou apresentadores infantis, desenhos animados ou de animação, bonecos ou similares. Em janeiro deste ano, o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que o Google retirasse do ar 102 vídeos de 7 youtubers mirins. Além do estímulo ao consumismo, a pesquisadora também observa um possível prejuízo na fase adulta para quem ficou excessivamente exposto a conteúdos que envolvem marcas e personagens exclusivos. Isso limita muito a imaginação e a criatividade da criança. Aí quando chega na vida adulta, a gente espera e cobra daquele sujeito que ele seja criativo, que ele use a imaginação, sendo que a gente não deu instrumentos para ele na infância, né, para desenvolver essa capacidade, essa habilidade. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Daiane Garcês. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite, William, e a todos que acompanham a TV Justiça. Pois é, a primeira notícia do Giro é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por maioria, os ministros consideraram inconstitucional a concessão de vantagens previstas no regime jurídico único dos servidores públicos a conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Para o Supremo, os conselheiros estão submetidos ao mesmo regime dos desembargadores do Tribunal de Justiça do DF. E a Associação dos Membros do Ministério Público entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A CONAMP questiona a lei de São Paulo que impede promotores de concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Um dos argumentos é que essa restrição viola a norma constitucional, que permite aos integrantes da carreira a participarem da formação da lista tríplice. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios vai leiloar veículos apreendidos na Operação Patrick, que investigou o crime de pirâmide financeira. O pregão será no dia 1º de outubro, às 2h50 da tarde, pelo portal leiloeirosdebrasilia.com.br. E uma última notícia é sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Estão abertas até o dia 4 de outubro as inscrições para pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medida socioeducativa. E a inscrição quem deve fazer? Ela deve ser feita pelo responsável pedagógico da unidade prisional ou da instituição onde esse menor cumpre a medida socioeducativa. Pois é, essas foram as notícias de hoje. Quem quiser ver ou rever alguma de nossas reportagens, pode acessar YouTube no TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Daiane. O Jornal da Justiça termina aqui. Acompanhe agora o programa Arquivo Justiça. Uma boa noite para você e até amanhã.